De novo, bem-vindo. É sempre um prazer enorme ter você aqui, né? O meu público te amou. Me mandaram te trazer de novo e disse que eu tenho que te trazer sempre. Eu acho que eu vou ter que fazer com você pelo menos uma live por mês. Vai ser um prazer. Você vai ter que me aguentar. Não, vai ser bastante prazeroso. E eu estava falando, quando caiu a transmissão, que já que a gente está tendo que viver esse momento de Covid, eu acho que esse tipo de coisa que você está desenvolvendo, de conversas, de temas diferentes, está sendo uma coisa bastante interessante, que nós estamos tendo tempo para conhecer coisas muito importantes que a gente não tem ideia do tamanho que é. Verdade. E até para a gente repensar que nessa correria do dia a dia, a gente aboliu muito o pensar, e outra coisa, a gente aboliu até o viver. Que as pessoas ficam trocando mensagem, que morreu tanto. Nós temos que falar de viver. Então, nós temos que mudar alguns conceitos. Concordo perfeitamente. Acidente é uma coisa prevenível e a gente não tem ideia da dimensão disso. Isso é uma situação grave. No Brasil, por exemplo, a estatística do DataSUS fala que o total de pessoas que morrem por acidentes são em torno aí de 150 a 160 mil por ano, dos quais 23 mil são de 0 a 19 anos. É muita gente. É muita coisa, Marco Antônio. Acidente, isso assim. Porque eu já trabalhei, você sabe disso, né? Gente, só voltando aqui rapidinho, deixa eu apresentar. Doutor Marco Antônio, vou começar rapidinho e depois a gente retoma. Doutor Marco Antônio é um amigo querido que a psicologia me trouxe. E hoje eu falo que é meu amigo, que eu amo ele. Ele sabe disso. Que eu gosto demais de trabalhar junto com ele. Que nós temos vários pacientes em comuns. E ele é pediatra e biatra. Uma pessoa maravilhosa, com uma experiência gigante. Hoje é membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, faz parte da diretoria, não é isso, Marco Antônio? Você faz eu sou presidente do Departamento Científico de Segurança da Sociedade Brasileira de Pediatria. Né? E eu acho que isso é muito importante, porque o assunto hoje que nós vamos tratar é sobre acidentes com crianças e adolescentes. E isso realmente é algo que a gente precisa falar. E a gente não fala sobre essas coisas. Eu trabalhei no João 23 com uma pesquisa que eu falei de causas de acidentes em crianças. Então, eu também estou boa para falar disso aqui hoje. Agora, eu quero que você me dê esses dados, que eu acho que essa turma aqui hoje precisa saber como evitar. E, gente, se vocês estiverem gostando, marca os coraçõezinhos lá para chamar mais gente. Se tem um amigo que vocês acham que ia gostar de ver, que tem filho e tudo mais, manda o aviãozinho lá embaixo, pode convidar para o nosso papo aqui hoje. Então, o Marco Antônio hoje vai colocar para a gente aqui um pouco desses dados. São quantos mil jovens, crianças e jovens que morrem de acidentes? 23 mil por ano, de 0 a 19 anos. O que é interessante para você ver a desconexão da informação, as crianças e adolescentes que morrem de infecções bacterianas, virais, parasitárias no Brasil é mais ou menos em torno de 2.500, 2.600. Então, o que morre de acidente é 10 vezes, quase 10 vezes maior. Então, assim, e ninguém tem essa ideia dessa dimensão, e com isso a gente deixa de... boa parte dessas mortes é prevenível. Então, esse tema é interessante, que quando aconteceu o início da pandemia, né, todo mundo ficou preso mesmo dentro de casa. E o Jornal Globo fez uma matéria comigo. Eu vou passar parte disso aqui, porque foi uma coisa interessante, porque, primeiro que era a entrevista que eu dei e que não modificou o que eu falei, isso já foi muito bom.
E o jornal ainda ilustrou, e acabou ficando uma página de referência, mas o que eu vou falar aqui é muito interessante, no início da pandemia era muito mais, acidentes preveníveis implica, por exemplo, você está numa empresa, você tem uma rotina de equipamentos, de coisas que acontecem. Então, quando nós compramos, alugamos ou construímos uma casa, a maioria das vezes, tirando a janela, alguns corrimões, a gente não pensa em acidente. Então, eu propus, e volto a propor agora, quem tem criança pequena, de fazer um passeio em casa, com as crianças, principalmente as acima de 3, 4 anos, que pode ajudar muito, ver na sala, ver no quarto, os pontos de acidente que pode ter. São quinas, tomadas, móveis que estão numa situação perigosa, que tem uma toalha caindo, ver como é que está o armário de remédio, o armário onde vai ficar as substâncias mais cáusticas, cuidado principalmente com álcool gel e com álcool, agora que voltou, infelizmente, por causa da pandemia, o álcool 70%, que é uma causa gravíssima de queimadura. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos, cada criança que morre por acidente, 4 tem sequelas gravíssimas. E de 10 a 20 tem sequelas que vão ter pro resto da vida. Meu Deus. Só de internação por acidente, em 2017, foram mais ou menos 120 mil crianças e adolescentes, dos quais mais da metade foram por queda e afogamento. Acidente é a principal causa de morte de 1 a 14 anos. E a gente não conhece isso. Então é muito importante a gente conhecer o nosso ambiente de casa, mudar o layout e a gente fazer algumas coisas realmente para prevenir. Porque os acidentes são preveníveis. E vai mudando de acordo com a faixa etária. Então, por exemplo, a criança abaixo de 5 meses, ele é completamente dependente. Então, o que nós temos que observar? Nós temos que observar, ela pode, na hora de dar o banho, olhar a temperatura da água no antebraço, na parte interna. Quando não estiver amamentando, sacudir a mamadeira para ela ficar mais uniforme e testar também no braço. À medida que a criança vai crescendo, a criança de 5 meses a 12 meses, a coisa já começa a ter uma atenção maior, porque essa criança, ela engatinha. Então, por exemplo, cozinha. Cozinha é a grande responsável pela maioria das queimaduras, e em crianças de baixa idade, o forno. Uma criança que engatinha, se ela puser as mãozinhas no forno, ela não tira, ela queima a mão toda, mas ela não tem reflexo de tirar. Sabe? Olha só, então, eu não sabia disso. Até quantos anos ela não tira? A criança nessa faixa do primeiro ano de vida, ela não tira, a mão fica. Uma queimadura gravíssima. Outra coisa, numa bacia, uma criança que está engatinhando nessa fase de idade, numa bacia ou num balde com 2,5 centímetros de água, ela afoga. Se ela entrar na posição errada, ela afoga com 2 a 3 centímetros de água. Então, são coisas que a gente imagina. Deixar um balde com um pouquinho de água, as pessoas deixam. Então, nós temos que repensar, nós temos que agir, que segurança, igual a gente tem nas empresas, no serviço, nós temos que trazer isso para a nossa casa. Agora, a segurança começa com uma situação que os pais têm que aprender que quando tomar conta de criança de baixa idade, dependendo do local, tomar conta é uma atividade, não é uma olhadinha. Porque olhadinha, o acidente acontece. Então, tomar conta é uma atividade. Então, vou tomar conta, eu vou estar ali por conta disso. Então, o grande problema do tomar conta e dos acidentes é que ele fica, na verdade, uma olhadinha no intervalo do uso do celular, seja do Face, do Instagram, do WhatsApp, e nessa baixada para escrever, para levantar os olhos, aconteceu. Semana passada mesmo teve
um fato que saiu na mídia. Deixa eu só te interromper rapidinho. Aumentou nos últimos anos esses acidentes por conta porque aparelho celular, vamos dizer assim, até uns 10 anos atrás, isso não era desse jeito que é hoje. Então, assim, de 10 anos para cá, o índice de acidentes em casa aumentou por conta da distração de telas? Dá para notar isso? Existe esse aumento, não? Existe principalmente nos atropelamentos. Nos atropelamentos isso é mais bem estudado. E hoje em dia, por exemplo, você pega um adolescente que ele no skate ou na bicicleta, ele olha o celular. Então, ele tem habilidade para largar as mãos, então ele olha o celular, mas não olha o trânsito. E às vezes ainda está com fone, que aí ele não escuta. Então, o atropelamento nessa faixa da criança maior é uma causa muito grande. Então, essa questão de normas de segurança, nós temos que ter, seja, por exemplo, no carrinho, na cadeirinha. A cadeirinha tem que seguir aquilo. Nós já tivemos casos de família que, não, só vou andar daqui 3 quarteirões. E no segundo teve um acidente e o neném veio a falecer. Então, assim, acidente a gente tem que prevenir, porque depois que acontece, eu devia ter feito. Aí não tem chance. Ou vai ter um fim fatal, ou vai ter uma sequela. Então, a gente tem que mudar um pouco a nossa vida. Então, esse momento, por exemplo, tomar conta. Tomar conta, além do olhar, a gente vai ver a habilidade, vai melhorar um pouco a construção do afeto, vai avaliar que pai, que mãe que eu estou sendo, o que eu estou precisando aprender mais, porque essas crianças pequenas nos ensinam. Até 5, 6 anos, é o que nós vamos ser na nossa vida adulta, é construído aí. Então, por exemplo, se essa construção não ficou boa, ela vai para a adolescência, e se ela não conseguiu ser mexida, ela vai cristalizar na vida do adulto. Então, a criança pequena, ela não é boba, ela não tem atraso mental, ela não tem nada, ela entende tudo. A gente é que tem mania de menosprezar e nivelar a coisa por baixo. Então, por exemplo, quando você vai passear na casa para ver os pontos, uma criança de 4, 5 anos, por exemplo, você pode ir mostrando os lugares perigosos, não é que com isso ela pode andar sozinha, mas isso já vai ser com ensinamento. Uma outra forma que nós temos que ter cuidado do ensinamento é a atitude espelho. Então, avança o sinal vermelho, atravessa fora da faixa, e depois, como é que ensina? Então, nós temos que realmente ter a ideia que a lesão pode ser grave e a sequela pode ser gravíssima. E não adianta depois, porque já aconteceu e o número é alto. Então, nós temos que modificar a vida, já que nós temos um aprendizado, nós temos uma informação, nós temos que ser mais proativos. Nós não podemos entrar na estatística negativa. Então, tem hora que a gente, vamos dizer assim, a gente tem que ser chato, mas as empresas também colocam alguma coisa que é chata, aparentemente, mas isso modificou e muita gente deixou de morrer e de ficar com sequela. Então, isso é uma evolução. E hoje, com esses equipamentos, por exemplo, skate, as pistas, as bicicletas mais leves, quer dizer, existe o capacete, existe a cotoveleira, a joelheira, existe o equipamento todo. Agora, esse equipamento, principalmente o capacete, em criança de uma determinada idade, a criança menor, o adulto é que tem que colocar. Esse negócio de dar o capacete, ela coloca como se fosse boné. Não adianta nada. Na hora que ela cair, ele vai voar, ela vai machucar a cabeça. Então, nós temos que educar. Segurança é educar. Porque depois que acontece os problemas, fica difícil. Então, por exemplo, os afogamentos. Os afogamentos é uma causa importantíssima de morte em criança. Semana passada mesmo estava um vídeo na internet, eu não sei bem o lugar, duas crianças de 3 anos na beira da piscina, uma delas perde equilíbrio e cai. E a outra dá a mãozinha para tentar tirar ela. Foram os dois. O milagre
da vida, conseguiu. Mas a chance da outra cair era enorme. Então, assim, durante a filmagem toda, devia ter uma câmera, não tinha grade em volta dessa piscina, mas não tinha nenhum adulto responsável, quer dizer, poderia ter ocorrido o óbito de 2 crianças de 3 anos, porque alguém estava conversando, estava no celular, enfim, alguém não estava tomando conta. Então, nós temos que mudar um pouco esse formato e entender que tomar conta é uma atividade. Você não pode, por exemplo, estar respondendo e-mail ou estar fazendo conta de banco, alguma coisa, e tomando conta, principalmente em áreas de muito risco. Por exemplo, áreas de piscina, áreas de lagoa. Isso não dá certo. Então, a gente tem que mudar alguns conceitos. Agora, olha só, você colocou algumas coisas que eu acho muito importantes. Eu vou contar uma historinha aqui. Eu, em 93, eu trabalhei no João 23, num serviço, dentro do serviço de toxicologia do João 23, e eu fiz lá uma pesquisa que se chamava Causa de Acidentes em Crianças, e a gente está até no mês de Setembro Amarelo, e é até importante eu falar isso, porque essa pesquisa ela servia para a gente avaliar a quantidade de crianças que tentavam suicídio. Então, na realidade, que vinha com causas de acidente. Na realidade, não era um acidente específico. A criança tentou um autoextermínio e vinha aparecendo como se ela tivesse tido um acidente, e na realidade não era. E a gente só aceitava, eu era a única pesquisadora e tinha lá os meus coordenadores, os que idealizaram a pesquisa e tudo mais. Um era um pediatra lá do hospital, porque ele falava, tem uma negação do suicídio infantil, por parte, inclusive, até dos médicos. Ah, não, é acidente, a criança morreu de acidente. Não, vamos descobrir o que foi que aconteceu. E aí a gente descobriu que suicídio mesmo foi 3% a incidência que a gente achou das crianças que ficaram internadas, que chegavam lá de tentativa, né? Nós não estamos falando de conseguiu, porque para a gente saber a tentativa, a criança tinha que dizer que ela realmente sabia o que era morte, e ela tinha que dizer que ela fez aquilo de propósito, porque ela sabia que era perigoso e ela queria morrer. Na realidade, não foi o mesmo índice que nós encontramos dentro da bibliografia em outros países também, que foi 3%, esse índice de tentativa de suicídio infantil. No entanto, teve um dado que foi por mim observado na época, que eu ficava muito impressionada, que foi o seguinte: o relato das crianças e dos pais, em muitos momentos, na hora que eu ia entrevistar as famílias após o acidente, que eles já chegavam lá dentro do hospital e estavam internados, a criança internada e tudo mais, eu ia perguntar como é que foi, que tipo de acidente que foi, e olha que entrou na pesquisa até acidente de carro. A criança chegou como acidente, pode ter sido um acidente de carro, ela estava dentro do carro, já entrou dentro da pesquisa. Não interessou. A pesquisa não interessou. Você não falou, só acidentes que a gente acha que são esquisitos. Não, todos os acidentes. Então, de todos os acidentes, nós achamos uma porcentagem por volta de 43%, se não me engano. Era mais de 40%, acho que era 43%. Que a gente chamou de grupo risco. Esse grupo risco eram crianças que, após um conflito familiar ou após um problema dentro de casa com um dos pais ou com ou alguma outra coisa, essa criança se coloca propositadamente numa situação de risco. E ela já sabia que aquilo era arriscado e ela acaba acontecendo o tal acidente com ela. E a gente viu que dessas crianças, algumas eram reincidentes. Elas já tinham estado lá no Hospital João 23 mais de uma vez com uma causa de acidente, vamos dizer assim, entendeu? Já tinham estado por lá. E o que a gente via? É muito interessante você falar de atropelamento, porque várias crianças de atropelamento faziam parte desse grupo de risco. Eles brigavam em casa, eles abriam a porta de casa e saíam correndo para a rua.
e não olhavam para os lados, e eles eram atropelados. Então, assim, vários casos nesse tipo. Então, brigou com a mãe ou brigou com o pai, abriu a porta de casa e saiu correndo para a rua. Então, a criança, ela tem uma impulsividade, ela tem uma coisa, muitas vezes, que se os pais observarem, eles poderiam evitar mais esse tipo de problema, né? E é o que você falou, assim, a gente, como o nosso era anatóxico, né? Quantas crianças eu vi tomando água sanitária? Quantas crianças eu vi queimadas por dentro? Então, queimadas é uma coisa horrorosa, né? Então, assim, tomando água sanitária e outros produtos químicos pesados e tudo mais, tomando remédio da mãe, tomando remédio do pai, intoxicada com remédio. E é interessante é o seguinte, não é só colocar em lugar longe do alcance da criança. É interessante isso, né? Assim, muitas vezes, que é isso que você falou. Tem a questão, passa também pela questão da educação, passa por uma coisa da curiosidade, passa por várias outras questões. Se a criança já é uma criança que já tem uma tendência, né, a fazer algumas coisas nesse sentido, a se colocar numa situação de risco, porque os pais percebem. Que é isso que eu estou te colocando. Assim, muitas dessas crianças, elas já tinham passado pelo hospital mais de uma vez. Elas eram incidentes. Não era a primeira vez que elas se colocavam numa situação de risco. Então, tem crianças que elas se colocam propositadamente numa situação de risco. E os pais precisam saber. Hoje, inclusive, isso que você falou é interessante, porque existe uma outra que também... São duas coisas que são confundidas com acidente e que, na verdade, são uma coisa. Hoje em dia, com esse problema da internet, são os desafios. Os desafios de sufocação, o desafio do enforcamento. Então, na verdade, isso é um desejo de morte. Isso não é acidente, porque o adolescente sabe perfeitamente que pode complicar. Então, casos que não tem que enxergar de outra forma. E um que é mais grave, que quando machuca o outro, como teve essa do bate o crânio no chão, que dá a rasteira, aquilo é muito importante a gente entender que aquilo é crime. Aquilo é violência premeditada, é crime. Não é então, brincadeira, né? Não é brincadeira e nem é acidente. Não, a gente estava brincando e machucou. Não, aquilo ali é uma coisa passível de machucar muito e até de matar. Então, é um tipo de violência premeditada que é crime. Então, é importante que o adulto, eu vi quando aconteceu isso, a manifestação dos adultos, e às vezes até de algumas escolas, foi muito branda. Isso não pode ser, porque você tem que responder criminalmente, porque parte desse problema, se não tiver uma lesão, um óbito na hora, isso pode dar sequela futura e a chance desse adolescente ter uma vida normal pode ter destruído aí. Então, é muito importante que esses desafios sejam muito bem acompanhados pelos pais, que isso é um sinal. E além de absurdo. Então, muitas vezes, alguns entram na competição porque vários fizeram e acabam se dando mal. E outros vão realmente já determinado pelo risco. Se acontecer, aconteceu. Então, é uma coisa que a gente tem que ver, que é um negócio crescente, e o desafio tempo todo aparece um desafio novo. Mas nós temos um amigo que ele tem, inclusive, uma ONG que ele só mexe com o estudo disso porque ele perdeu um filho no desafio. E, a partir daí, ele resolveu, em vez de quando nós encontramos, ele está sempre mandando e tendo uns conflitos aí com o Google, Instagram e outros aí, em função da demora de tirar isso de cena. Então, é uma ONG que realmente estuda e inclusive, ele dá até apoio às famílias que também perderam igual ele perdeu. Então, a gente tem que ver. E
outra situação de acidente importantíssimo que nós temos que ter ideia primeiro, para crianças pequenas, essa situação de eletricidade. É muito comum as pessoas colocar o celular ou o computador para carregar, carregou, desliga do aparelho e ele fica no chão. Uma criança pequena coloca aquilo na boca, além de pode até matar, pode produzir uma queimadura gravíssima. E uma outra coisa importante, que hoje com essa situação do álcool 70%, em geral as pessoas entram na casa agora sempre pela cozinha, que troca de roupa ali, o álcool gel já está ali, e agora tem o álcool 70%, a pessoa coloca num spray, e é perigosíssimo, porque às vezes tem um fogão ligado, se você der um spray, aquele fogo pode vir, e o fogo de álcool é o seguinte, você não vê ele, você só sente, e já queimou muito. Então, por exemplo, às vezes nessa pressa, a mãe está passando a mão ali e joga isso de uma maneira... a gente tem que fazer as coisas, feito, por exemplo, cozinha com criança no colo, você não tem que mexer com nada. Porque qualquer movimento que você fizer, se entornar, se cair, pode queimar uma criança. A maioria das queimaduras domiciliares acontece na cozinha. Um outro problema do álcool também é se tiver um atrito elétrico e tiver o álcool por perto, ou alguém acabou de passar ele nas mãos ou jogar, caiu no chão, também vai pegar fogo. E para crianças pequenas... Aumentou esse tipo de acidente depois da pandemia, porque o álcool 70% está sendo mais utilizado. E o álcool gel é o que eu acho mais perigoso, porque eu tenho visto alguns vídeos sobre isso, porque é isso aí que você falou. A gente não vê, mas o local que você passa o álcool gel fica inflamável. O outro álcool normal, não. Se eu passo o álcool normal numa mesa e passo o pano, ele seca, evapora, limpou ali, pronto, acabou. O álcool gel, se depois cair um negócio ali um tempo depois, pega fogo, né? Mas o 70%, né? É mais inflamável. Pois é. Ele é mais inflamável. Então, ele tem que ser avaliado, área de cozinha, fumante próximo. Então, assim, tem que prestar atenção. Então, assim, outro problema que tem, as pessoas saem com criança, aí joga aquele álcool gel, passa na mão da criança. Criança pequena, você tem que passar e manter a mãozinha dela um tempinho separada, porque senão ela vai pôr na boca. E aquilo é álcool. Além de poder, queimadura de mucosa, pode intoxicar. Então, o acidente está muito envolvido pela pressa desnecessária. Nós temos que pensar nesses números que eu estou falando, e a gente tem um ritmo de cuidado. É cuidado mesmo, porque precisa de quase nada para acontecer o acidente. Então, o acidente domiciliar, nesse momento que nós estamos vivendo, ele tem dois agravantes. Primeiro, o acidente em si, que pode levar a um trauma, que pode ter que fazer uma cirurgia, ter que levar a ponto, e, consequentemente, se você vai ao hospital, você pode ficar internado, então a criança que está com a ferida e mais o acompanhante passam a correr risco de uma contaminação hospitalar. Então, esse momento, nós temos que evitar muito. Isso que você me perguntou sobre a estatística, a gente não tem, porque as estatísticas demoram um pouco. Por exemplo, hoje do DataSUS, nós temos atualizado 2018. Então, as coisas que nós temos agora são mais informações de impressão, mas mesmo assim, por causa do Covid, as pessoas tentam resolver tudo em casa e algumas vezes é pior que uma queimadura de 2º grau. Ser tratada com pasta de dente e outras coisitas, mas é um estrago. Então, essas situações a gente tem que prevenir, porque esses acidentes acontecem. E depois as quedas. As quedas, junto com as queimaduras, nas crianças maiores, são as principais causas de acidente e também de mortalidade.
Então, assim, a gente tem que avaliar aquela cadeirinha, aquele banquinho, aquela mesa, que vai formando um degrauzinho, e quando tem dois irmãos assim, numa faixa etária, um já está dominando mais e o outro está dominando menos. E aí o risco de queda é muito grande. Outra coisa também, esses brinquedos pequenininhos, de qualidade duvidosas, que soltam pecinhas, isso engole, né? E outra coisa, as mães também com, às vezes, determinado tipo de bijuteria no pescoço, ou um brinco, ou até unha, a criança pequena, ela consegue engolir isso. Numa vacilada que você está prestando atenção em alguma coisa, ela consegue e ela engole. Então, nós temos um colega que trabalha muito com isso, em vez de conta, ele manda a lista dos objetos mais estranhos que as crianças pequenas ingeriram e que tiveram que tirar por endoscopia em função desse tipo de coisa. Então, é importante a gente ter essa ideia de prevenção, ter esse conceito de que tomar conta é uma atividade, principalmente com as crianças estão cada vez mais espertas, mais ativas, além dos brinquedos estarem também de maiores riscos. Você vê, por exemplo, o skate, as manobras que eles conseguem fazer, coisa que é até duro de ver. Mas, assim, então, a gente tem que realmente entender essa situação da prevenção. E a gente aproveitar no tomar conta, enxergar, nós estamos precisando aumentar muito essa área da nossa afetividade e do nosso aprendizado de nós mesmos e dos nossos filhos. Quer dizer, já que nós estamos com esse contato, em vez da gente reclamar que está cansado, que oportunidade, que bom eu tenho um filho, que bom que eu estou conhecendo esse filho, que bom que eu estou me tornando uma mãe e um pai melhor. Em vez da gente ficar nessa lamúria, nós estamos tendo a chance histórica de repensar o modelo e a forma de viver. E não, para de perder muito tempo com esses radicalismos que não chega a nada e não resolve e nem deixa das crianças a terem acidente. Então, nós estamos precisando melhorar esse afeto, melhorar a visão com o outro, a preocupação com o outro. Então, eu acho que assim, é um momento que a gente vai conseguir mudar alguma coisa e, quem sabe, a gente consegue diminuir essa triste estatística de acidentes. Né? Eu concordo com você plenamente, e eu vou colocar alguma coisa aqui, assim, né, porque me chama muita atenção isso que você falou aí. Eu tenho 2 filhos, né? O meu caçula, 2 vezes, e não por culpa dele, nem nada disso, nós tivemos que pular na piscina para salvar, 2 vezes. Uma vez eu pulei de roupa e tudo, e a outra foi o meu marido. E foi assim. E ele já sabia nadar. Uma das vezes ele estava brincando com aquele espaguetezinho, e a gente amarrou o espaguete assim e deu para ele brincar. Uma outra criança empurrou ele emborcou. Ele mesmo sabendo nadar, ele não conseguia voltar. Eu pulei de novo tudo, tirei ele de lá. Graças a Deus não aconteceu nada, porque foi na mesma hora, imediatamente. Agora, imagina se eu tivesse distraída, se não sei o que lá, né? Tudo bem, é no clube, cheio de criança e tal, e coisa, mas ninguém pulou lá para poder pegar ele, não. O lugar mais perigoso é esse. Então, eu que pulei lá dentro e eu que voltei com ele de volta. Ele emborcou e ele já sabia nadar. Isso é que foi... Isso que você falou é importante, porque essas boias que a criança fica dentro, ou esses bichinhos que ficam dentro, se virar uma criança, dependendo da faixa etária, ela não desvira. Não desvira. Ela não desvira, mesmo sabendo nadar. Então, assim, o ideal é o colete. Tá certo? A criança briga um pouco, mas é tudo questão de ensinar. Se a gente tiver um tempinho, uma paciência para ensinar, eu estou vendo, por exemplo, a quantidade de crianças de baixa idade que estão aceitando bem a máscara. Você está entendendo?
que foi ensinada, alguém teve paciência, alguém usou uma conversa lúdica. Então, assim, tudo é ensinado. Agora, aquele negócio que você ensina tudo errado, depois que acontece o problema, você vai querer ensinar direito, torna-se difícil. É igual o mundo digital. Você estimula usar, aí porque estava te resolvendo, porque não estava te atrapalhando. Aí, de repente, começou a usar, começou a perder a nota, começou a ficar com mais dificuldade. Aí você resolve mudar a regra do jogo, mas você ficou um período ensinando a regra errada. E outra coisa é a situação espelho, sabe? Então, assim, a criança imita. Então, tem certas coisas que, por exemplo, esse álcool que fica também aí numa altura, que é criança pequena, então tem criança passando álcool nas bonecas, um negócio perigosíssimo, porque uma faísca ou até uma intoxicação. Então, assim, é importante que esse álcool tenha sido acesso, quem toma a decisão de passar é o adulto. E uma coisa importante, o pessoal tem mania de passar isso como fosse uma benzeção. Faz assim só e passou. Não. Se for usar, usa direito. Você tem que passar, fazer igual lavar a mão e dar um tempo para secar. Aí o pessoal passa na pressa, passa na roupa de novo. Aí tira o álcool todo. Então, assim, é muito complicado. Quer dizer, os segundos que você tem que esperar não custa. Então, assim, aí você faz tudo errado, a criança vai e faz tudo errado. Então, assim, a gente tem que ter a paciência para ensinar direito. E à medida que eles vão aprendendo, essas crianças, por exemplo, de 4, 5 anos, não é que você vai dar autonomia, mas se você ensina, ajuda muito, sabe? Isso, ajuda muito a prevenção. Agora, eu acho que aqui você falou muito do ensinar, mas eu queria chamar a atenção de uma outra coisa também, que é isso que eu falei sobre esses 40% das crianças que eu descobri que era um grupo risco, que eles se colocavam numa situação de risco por questões mesmo psicológicas, ou seja, por eles não estarem dando conta, às vezes, das emoções, das circunstâncias. Eu lembro que uma das crianças, uma me chamou muito a atenção, uma desse grupo, porque foi o seguinte, o menino foi atropelado, mas ele, assim, quase morreu, essa criança. Mas ele depois, né, mas ele ficou sei lá quanto tempo no hospital em recuperação. Mas ele foi atropelado, os pais estavam se separando, ele estava com uma dificuldade com relação à separação dos pais, e ele já estava falando sobre isso. A mãe estava numa festa de um lado da rua, o pai estava numa outra festa do outro lado da rua, e essa criança é atropelada nessa rua, no meio do caminho, com as mãozinhas no ouvido. As mãozinhas no ouvido. Aí eu vou explicar a mãozinha no ouvido. Várias vezes ele já tinha se jogado na frente dos carros e os pais gritam. Já tinham gritado e já seguravam ele já tinha feito coisas parecidas. Nesse dia os pais estavam distraídos, um numa festa, o outro na outra, o menino foi atropelado com a mãozinha no ouvido. Então, ele cruzou a rua correndo com a mãozinha no ouvido. Então, assim, foi muito simbólico para mim essa situação. Assim, ele não estava dando conta da separação, ele não estava dando conta do problema. Ele já tinha sido alertado que o rua era perigoso, ele já tinha sido alertado várias vezes, ele já tinha feito coisas do gênero outras vezes. Não tinha sido a primeira, ou seja, ele já tinha sido alertado, era um menino de 6 ou 7 anos, quer dizer, ele não é pequenininho mais, de não saber e tal, e coisa, e ele ainda assim, ele se jogou na frente do carro. Então, assim, esse número de acidentes, quando eu pesquisei, eu achei elevadíssimo. Então, se a gente entender também que muitas dessas crianças, peraí, esse menino está se colocando numa situação de risco mais de uma vez. Esse menino aconteceu um acidente com ele, agora aconteceu outro, o menino queimou, o menino não sei o que lá. Peraí, gente. Né? Então, será que esse menino está precisando de alguma ajuda? Então, vamos levar para uma avaliação psicológica, vamos ver se está alguma coisa acontecendo.
E na hora que você leva, tem. Porque eu, lá do pronto-socorro, nessa época, para você ter uma ideia, eu fiz encaminhamento psicológico dessas crianças todas. Porque todas tinham demonstrado algum sinal de algum problema, ou uma depressão infantil, ou alguma outra coisa. Isso que você está colocando né? é muito interessante, porque o adulto tem uma maneira de, vamos dizer assim, de simplificar coisas graves. Então, assim, esse tipo de coisa de repetição vem assim, é da idade, é muito levado. Você está entendendo? Então, assim, é aquela saída. Então, assim, é muito importante essas situações. Vamos dizer, é uma coisa que a gente também teria que fazer algumas mudanças de abordagem. Essas crianças precisam, num determinado momento, serem conversadas separadas dos pais. Porque na proximidade dos pais, não vai sair essa história, sabe? Então, essa história, isso para acidentes de repetição e também para violência, que é um outro dado. As duas causas que mais matam crianças no Brasil, um número muito grande, é acidente e violência. O número é muito grande. Eu tive, então, assim, nessa pesquisa eu tive um índice, assim, acho que era 3% era algum tipo de violência interna. A gente até chamava assim, era quase como, tem alguns casos que a gente até achou que era tipo uma tentativa de homicídio. Em 2% dos casos a gente achou uma tentativa de homicídio contra criança. Gente, é muito triste isso, mas é grave. Na verdade é. Então, só para ilustrar, que é um tema que eu falei há poucos dias sobre isso, para você ter ideia, crianças vítimas de violência, seja física, sexual, de 0 a 4 anos, no Brasil, isso que está no DataSUS, que está subnotificado, são 30 mil. Então, é um troço absurdo. E boa parte desses 30 mil é abuso sexual, de 0 a 4. Então, nós vivemos... 0 a 4, Marco Antônio? 0 a 4 anos? 0 a 4. Tá? Uma outra live que eu fiz outro dia, eu falei até sobre isso. E porque nós estamos precisando conhecer mais esse outro lado da vida desse país. Para a gente entender que nós estamos precisando mudar o nosso jeito, a nossa forma, e também não é só ficar na lamentação dessas situações. Tem coisas que nós temos que ser mais proativos na denúncia, para tentar salvar essas crianças. Porque uma criança de 0 a 4, se ninguém ajudar, ela sofre isso várias vezes, boa parte acaba em óbito. Tá? Quando não acaba em óbito, é lesão física e lesão psíquica, porque essa tortura dura, às vezes, 10, 12 anos, e o estrago é muito grande. Então, assim, nós precisamos conhecer esse mundo que nós estamos vivendo nele, e é de acidentes, é de violência, e a gente aprender um pouco mais com isso, e ver que certos problemas, dificuldade que nós estamos passando, tem uma dimensão importante, mas não uma dimensão maior do que a gente está colocando. Então, nós estamos precisando dar uma repensada. Eu sei que, por exemplo, essa situação de tomar conta, nesse momento que os dois pais estão em home office, tem que se organizar. Eu sei que é difícil.
Mas depois que a gente tem filho, a gente tem que fazer escolha. A gente não pode achar que ter filho, a gente vai ter a mesma vida que a gente tinha antes de tê-los. Então, por um período, nós vamos ter que mudar um pouco. Não é deixar de viver. Sim. Mas se a gente optou por tê-los, nós temos que educá-los, ensinar o afeto. Isso também nos melhora como pessoa, sabe? Verdade. Então, eu estou cansado, não tenho mais tempo. É uma oportunidade. Estou trabalhando, estou olhando o filho. Mas outro dia eu estava discutindo com os pais, e eles, né, nessa fase, é sofrida mesmo também, porque está difícil para todo mundo. Mas aí nós discutimos os tempos que o pai ficava na internet e que a mãe ficava na internet. Tá? Então, numa conversa sem julgamento, é só para pensar. Então, se a gente somar o tempo dedicado ao mundo virtual para nada, porque se você fica em certas coisas, é para nada. Porque aquilo não te ensina, aquilo muitas vezes te altera o seu humor com uma fake, ou alguém mostrando que tem uma coisa que não tem, para te passar inveja, para te passar raiva, e você entra nessa provocação. Então, nós temos que parar. Como é bom ter filhos e poder cuidar deles. Verdade. Isso vai facilitar, vão ser adolescentes mais tranquilos, e depois vão ser adultos. Aí nós vamos ter também um tempo muito maior. Então, assim, a vida é fase. Então, não adianta a gente querer essa fase de criança pequena e agora com home office. Nós temos que nos organizar. Eu sei que para alguns é mais difícil, que eu vejo que tem algumas pessoas que já falam que em home office estão trabalhando mais do que no serviço normal. Sim, mas nós temos que equalizar melhor isso, sabe? E essa fase inicial da vida, se a gente tiver uma dedicação, se a gente tiver, nós vamos diminuir tanto problema ao longo da infância e da adolescência, perfeito, que vai ficar muito fácil, sabe? É perfeito. Muito fácil. Concordo plenamente. Tá? E tem uma pessoa aqui que está colocando, a Tânia está colocando aqui o seguinte: creio que as crianças sinalizam de maneira diferente dos adultos. É verdade que, às vezes, os pais estão ocupados e não percebem. É isso aí que você está falando. Sim. As crianças sinalizam diferente mesmo. Às vezes, elas não vão verbalizar o que elas estão sentindo. Elas, às vezes, não foram nem ensinadas a verbalizar o que elas estão sentindo. E é engraçado, porque isso é uma coisa que, assim, eu acho importante a gente colocar aqui também, né? O tanto que é importante a validação emocional por parte dos pais, porque muitos pais viram e falam assim para o menino: ah, não, mas ele está chorando, mas isso é bobagem. Ah, mas ele vira para o menino e fala com o menino: mas isso não é motivo para você chorar, não. E, na realidade, ele está chorando, ele tem um motivo pelo qual ele está chorando. Sim. E ele pode não ser... pode não ser nem aquele, pode ser um outro que entornou com esse. Sim. Agora, ele tem um motivo para aquilo ali estar chorando. Então, quando a gente, às vezes, fala validar as emoções, né? Muitos pais entendem o seguinte: que você vai ficar lá com a dózinha do menino e vai falar: tadinho, meu filho, que dó, o que foi acontecer? Não é isso. Não é isso, não. Não é isso, não. Não é isso, não. Validar a emoção é chegar para ele e falar: uai, ele tá chorando, tá. Né? O que aconteceu? O que houve? Né? Entendi por que você tá assim. Olha, e é mostrar para ele que as emoções são normais e que elas passam. Porque se a gente tiver uma ideia de que o menino não pode sentir ansiedade, o menino não pode sentir raiva, o menino não pode sentir tristeza, o menino está com raiva, o menino é problemático. O menino está ansioso, o menino é problemático. O menino está triste, porque ele chorou demais. Então, tudo dá problema. Então, eu falo com os pais, eu tenho falado muito sobre isso, falado: gente, emoção, se você pode sentir, por que seu filho não pode sentir? Por que seu filho não tem o direito de sentir? Então, as crianças, muitas vezes,
né? Até por essas questões até culturais, muitas vezes, homem não chora, mulher não sente raiva, menina tem que ser lady, tem que ser dengosa, tem que ser... Eu era uma menina raivosa, porque o meu modelo, você me conhece como é que eu sou, né? Então, a energia era em excesso aqui, né? Eu defendi as minhas colegas todas, meu filho. Era o seguinte, eu tinha um colega que batia em todas. E eu era a que batia nele. Porque as outras ficavam quietas e eu ia lá para bater nele, entendeu? Eu apanhava dobrado, porque eu era menor, mas não tinha problema, porque eu tinha batido também. Entendeu? Já eu apanhava dobrado porque eu era menor do que ele. Mas assim, ele batia nas outras, eu ia para cima. Não tinha esse negócio comigo. Então, assim, a gente tem que entender que a emoção... E hoje eu não acho ruim eu ter a raiva, não. Porque eu tenho uma raiva... Eu aprendi a modular minha raiva. Eu, por algum tempo, eu tive dificuldade porque eu partia para a briga mesmo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu já entendi. Olha, aconteceu uma situação, eu sei a hora de me calar, eu me calo, me retiro, volto. Então, a gente tem que dar para a criança a oportunidade dela sentir as emoções. Ela não pode deixar... Não, o menino não pode sentir, não. Ele pode sentir, a gente precisa ensinar ele a se comportar de maneira adequada com aquela emoção. Mas a gente não precisa... fazer com que ele deixe de sentir. Então, e aí é que tá. Quando a gente não permite a emoção, aí os meninos fazem bobagem, gente. Porque aí faz mesmo, se coloca em várias situações de risco mesmo. Porque como ele tenta numa linguagem, não consegue, aí ele vai para uma outra para enxergar ele. Então é muito interessante a sutileza que as crianças de baixa idade têm para passar isso. Então, assim, a gente tem que desacelerar essa pressa para chegar a lugar nenhum, né? Porque é uma pressa para chegar a lugar nenhum. Eu falo que a gente está vivendo um mundo que é igual o cachorro correndo atrás da roda do carro. Quando ele para, o cachorro olha e volta sem graça, porque nem ele sabia porque estava correndo. Sabe? Então, nós temos que desacelerar um pouco isso e nos enxergar e enxergar os nossos filhos, para a gente diminuir essa agressividade de graça, essa irritabilidade, esse rancor. Nós precisamos de mais afeto, mais carinho, sabe? Ensinar o afeto, o carinho, o afago. Eu tenho pacientes, assim, de 10, 12 anos e adolescentes que não abraçam porque nunca foram abraçados pelos pais. Então, você tem que ensinar o abraço. Então, quer dizer, vamos dizer assim, um afago mais natural, mais simples. E o adolescente é interessante, quando ele não aprende isso, ele freia, né? Ele vai com a mão assim para não aproximar, porque ele não aguenta o toque, porque não foi ensinado, sabe? Então, a gente precisa aprender isso. E a gente precisa ensinar mesmo, né? Eu dentro do consultório mesmo, assim, já tive que ensinar algumas coisas nesse sentido, até a criança se portar, sentar na cadeira, né? Porque a criança, às vezes, o jovem, às vezes, adolescente, né? Deita e fica lá assim, fala, não, fulana, você vai conversar comigo, mas você vai sentar na cadeira, vai pôr os seus ombros para trás e vai conversar comigo. Você já tem X anos. Você precisa conversar comigo. Ah, mas eu tô cansado. Ok, meu amor, mas nem sempre quando a gente tá cansado, a gente pode estar cansado e se posicionar de outra forma também. Então, assim, algumas coisas podem ser ensinadas. Eu tive uma jovem de 19 anos que eu tive que ensinar a riscar fósforo. Ensinar. O pânico era tão grande, mas por quê? Porque não foi ensinada desde pequena. Sim. Ninguém ensinou. Eu sentei, eu fiquei uma sessão ensinando a menina a riscar fósforo. Falei, gente, você não tem jeito mais, olha a sua idade. Né? Então, assim, tem que lidar com algumas coisas que precisa ser falado, essas coisas precisam ser ditas e precisam ser ensinadas. E nós, pais, e isso é tão gratificante, né, Marco Antônio? A gente poder ensinar isso para os nossos filhos, estar perto, né? Eu falo com os meus filhos, né? Sim, a infância deles, eu falo, ó, vocês não podem queixar da infância de vocês. Porque meus meninos, era banho de lama no jardim. Tá? E a gente fazia piscina de lama, e tinha que fazer a piscina de lama no buraco das árvores.
Então virava, punha a mangueira lá e vamos brincar de lama. Então, assim, isso daí não faltou, não. Pé no chão e tudo mais, porque para mim sempre foi. Agora, tudo com os seus cuidados, né? O meu mais velho tinha um skate e ele descia numa canaleta aqui. Quando eu vi que não ia ter jeito, que ele ia descer na canaleta mesmo, no final da canaleta, sabe o que eu fiz? Eu pus um daqueles negócios de espuma, não é de espuma não, aqueles EVA mais grosso, colei lá na parede. Eu falei, em último caso, se ele voar, ele vai cair se ele voar, ele vai cair lá no negócio, ele ia sentado, mas eu vi que eu não ia ter como estar lá o tempo todo, todo. Eu falei, bem, já vi que ele faz. Então, o que eu vou fazer? Vou pôr a solução lá. E é isso que você falou, a gente tem que avaliar as situações, ver o que pode ser o perigo e criar uma solução, né? Para eles não deixarem de brincar também. Eles podem brincar, mas com a segurança, né? Então, é isso aí. É muito importante a gente conhecer. Deixa eu só te interromper rapidinho. 53 segundos. Eu quero que você termine aí, fechando rapidinho, que eu amei estar com você. Obrigada, querido. Agora a palavra é sua. Eu queria te agradecer e as pessoas que estão nos ouvindo, de pensar nesses números que eu falei e nos cuidados que a gente tem que ter de prevenção. Que acidente é o seguinte, aconteceu, dificilmente sai ileso. Então, ou você tem uma lesão leve, você tem uma lesão complexa, ou você vai ter um óbito ou uma sequela. E isso marca a vida inteira, isso torna aquela criança uma vida difícil, e muitas vezes esse acidente acaba levando a separação das pessoas, porque um deles não concorda, ou um deles joga a culpa no outro, enfim.